Saudações, alunos da primeira série! Estamos começando mais uma aula de História. Uma aula que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a sociedade, sobre as crenças, sobre a cultura dos egípcios. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Identificar as principais características da mitologia egípcia e de suas crenças, assim como também reconhecer a função da mumificação dentro da realidade da religião egípcia na antiguidade. Então, a aula de hoje nós vamos falar puramente de cultura e religiosidade no Egito Antigo, assunto que é muito atraente a muitas pessoas e muito explorado pelo cinema, pela cultura, obras literárias. Vamos então tentar compreender um pouco mais. Mas antes, vamos relembrar. Você lembra qual era a forma de governo em vigor no Egito Antigo? E você lembra as principais características que já foram abordadas sobre a religião egípcia? Bom, vamos responder aqui. O Egito Antigo era governado de forma teocrática, em que o faraó era visto como um deus vivo. Vamos lembrar que essa forma de governo, chamada teocracia, é uma forma de governo em que o faraó ele era líder militar, ele era líder político, ele era líder econômico e ele era considerado Deus, portanto ele se tornava também aqui um líder religioso. Essa forma de governo é uma forma de governo em que a religião e a política se misturam. Você lembra as principais características da religião egípcia? Bom, era uma religião politeísta, isso é, tinha vários deuses que acreditava na vida após a morte. Então eles vão desenvolver uma ideia do que aconteceria com essa pessoa depois da morte e que passava por um julgamento da alma. Você ainda seria julgado depois de encerrada a sua vida, os deuses julgariam você. E essa é uma das coisas que nós vamos nos aprofundar na aula de hoje, como que era feito esse julgamento. Vamos problematizar aqui? Uma das principais características da religião egípcia era o respeito e a preservação dos seus mortos. Que eu trago aqui a imagem de vocês de uma múmia de mais de 4.000 anos que está aqui num processo de mumificação, a busca pela preservação do corpo dela. Mas qual era a finalidade de preservar seus mortos para os egípcios? Por que eles faziam isso? Por que eles não simplesmente enterravam? Por que eles não simplesmente cremavam seus mortos? Por que havia um motivo para ter tanto respeito sobre o corpo dessa pessoa? Bom, vamos contextualizar e lembrar que o respeito e a preservação dos mortos sempre permitiu aos antropólogos e arqueólogos entender a relação da humanidade com o divino e com o sagrado. Muitos deles defendem que a partir do momento que o homem começou a realmente enterrar seus mortos, e isso lá muitos anos antes, representa um significado que o homem começou a compreender o divino, o espiritual. A partir do momento que ele começou a dar respeito àqueles que se foram. Conhecer a maneira como a sociedade passada se relacionavam com a morte nos possibilita entender a diversidade de formas como atualmente as sociedades lidam com esse mesmo tema. Nem todas as sociedades a morte é vista da mesma forma. Em algumas culturas, ela até é vista como um momento alegre, como um momento em que a pessoa vai ascender a um novo nível, a uma melhora de vida, uma melhora espiritual, é um período de crescimento. Outras culturas já veem ela de maneira mais trágica, já veem a morte com mais tristeza. E aqui nós vamos ver como que era a visão dos egípcios em relação a esse tema tão curioso. Então, como era a mitologia egípcia? Haviam várias cosmogonias. O que quer dizer essa palavra? Justamente interpretações do cosmos, do universo, tanto do universo físico quanto do universo espiritual. Como surgiu o planeta Terra? Cada religião tem uma explicação. Quem são os deuses relacionados a isso? Anjos, criaturas místicas. E esse conjunto todo de coisas, de crença, a gente chama de cosmogonia. As principais cidades tinham a sua própria forma de contar a origem do universo e dos deuses egípcios. E aqui nós temos uma representação de um deus muito importante, que era o deus Atum. Então veja que em cada cidade, em geral, essas cidades elas adotavam um deus protetor para si só. Então, ela era defendida por uma cidade. Com a unificação do Egito e a junção, eles acabaram criando um relacionamento entre os deuses protetores de cada cidade. Em algumas cidades, alguns deuses eram mais cultuados do que outros.
Em outras cidades poderia ser diferente, mas era permitido cultuar a todos eles. E a mitologia no Egito Antigo? Bom, a origem do universo, a água primordial, vamos lembrar aqui do Rio Nilo, né? Então, para eles, lembre-se que eles tinham uma dependência muito grande sobre esse rio, então justamente a origem do universo está relacionada com uma água primordial, que ela cruza o caos, ela é inerte ao caos, e é chamado de Num. Isso dentro da religião dele, dentro da língua deles. Líquido cósmico que deu a origem ao universo. Tá? A cidade de Heliópolis, o mito está relacionado com o deus Atum. Em outras cidades, estão relacionados com outros deuses. Tá? Mas o mais comum era essa relação com o deus Atum. E aqui eu trago uma imagem aqui para vocês de um faraó. Esse faraó, ele está ajoelhado na frente do deus Atum. Veja que o faraó, ele era considerado um deus vivo. Ele tinha um poder religioso. Tá? Mas olha a posição que ele está de submissão e de respeito a esse importante deus da mitologia egípcia. Os egiptólogos consideram 3 principais fontes para conhecer a mitologia egípcia na antiguidade. O primeiro, os textos das paredes das pirâmides no Egito, que eram ricamente adornadas, como por exemplo nós temos aqui com a linguagem sagrada egípcia. Outras são os textos do próprio sarcófago, o caixão que eles enterravam, que eram geralmente caixões muito luxuosos, e ali também eles escreviam parte de sua religiosidade. E o terceiro, um pergaminho muito importante chamado o Livro dos Mortos, que nós abordaremos aí na aula de hoje. Aqui nós vemos de novo a necessidade do rio, a importância do rio dentro da religiosidade egípcia, já que aqui nós temos a barca do deus Ra, e o desenho nas paredes do portão da tumba do faraó Ramsés I. Veja que ele estava num barco, novamente uma referência à importância do rio Nilo para a cultura egípcia. Mas vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Como a mitologia relacionava a origem do universo no Antigo Egito. Vocês vão ter um tempinho para pensar e relembrar, e a gente já retorna. Então, pessoal, responderam a atividade? Vamos lembrar que essa é uma atividade discursiva, vocês tinham que escrever uma resposta. A sua resposta pode não estar exatamente igual ao meu texto, mas eu preciso que sua resposta tenha alguns elementos para que o professor de vocês possa considerar uma resposta correta. Como que a gente pode fazer aqui? A minha sugestão de resposta. A mitologia no Egito Antigo poderia variar em cada uma das principais cidades. Por exemplo, em Heliópolis, o mito da origem do universo está ligado ao deus Atum, que nasceu da água primordial, o Num. Então,
é importante ressaltar isso aí, que há variações dentro da mitologia egípcia de acordo com a região do Egito que você for estudar. Tá? E o projeto de mumificação? Olha aqui a múmia de um importante faraó egípcio, Ramsés II, um dos mais poderosos faraós que houve no Egito Antigo. Esse é o estado que ele se encontra atualmente. Vamos lembrar que essa múmia tem mais de 3.000 anos de idade. Então ela está relativamente bem conservada por todo esse tempo que ela tem. Os egípcios mumificavam seus mortos por causa da crença da vida após a morte e que o corpo seria usado no mundo dos mortos, após a alma retornar no julgamento no Tribunal de Osíris. Então você tinha que preservar esse corpo, porque haveria a possibilidade da alma retornar a ele. Por isso os egípcios faziam um processo muito complicado e difícil, levava uma boa mumificação completa, levava mais de 3 meses o projeto. Eram tirados os órgãos, eram todos lavados, o corpo era enfaixado, o corpo era secado, o corpo era perfumado. Então era um processo bastante complicado. Claro, esse é o processo dos ricos. Haviam também processos para classes mais populares, que eram mais baratinhos e levavam menos tempo. Não preservavam tão bem o corpo assim. Tá? Mas isso aí era necessário por causa dessa possibilidade. Perceba uma curiosidade. Os egípcios acreditam que é o primeiro povo a ter separado o corpo do espírito. Até essa noção de você ter um corpo e você ter um espírito. E que esse espírito sobrevive ainda depois do fim da vida do corpo. Tá? A mumificação, então, era um processo bastante complexo e demorado. Os egípcios usavam natrão, carbonato de sódio, encontrado na areia do Egito, para mumificar os corpos, porque você precisava secar esse corpo. Porque esse corpo, enquanto ele estiver com líquidos, ele vai apodrecer. Ele vai desenvolver bactérias, ele vai desenvolver aí germes. Então, era feito esse secamento do corpo, também de todos os órgãos, que eram lavados e secos. Esses órgãos eram tudo guardados em pequenos vasinhos. Então, desidratado o líquido do corpo é encoberto por um período e levava um período aí de 2 a 3 meses. Aqui, ó, uma figura, como a gente falou, de um sarcófago com as inscrições que nos permitem até identificar quem que é a pessoa que ali está enterrada. Por qual motivo os egípcios mumificavam seus corpos? Vamos lá, letra A. Era uma prática realizada em respeito a Ra, o deus do sol. Ou B, porque assim ordenavam os faraós. Letra C, porque a pessoa, ao falecer, tornava-se um deus, que deveria ser tratado com respeito. Ou a letra D, a fim de preservar-se o corpo da pessoa para a vida após a morte. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, pessoal, respondida a questão, a alternativa correta era a alternativa de letra D. A finalidade da mumificação era preservar o corpo da pessoa para essa possibilidade da vida após a morte, essa possibilidade da alma retornar ao corpo. Uma grande curiosidade para vocês, não era só propriamente o corpo que ele era guardado. Eles, quando eles faziam a limpeza do corpo da pessoa, eles retiravam todos os órgãos de dentro, esses órgãos também eram lavados e eram guardados em vasos chamados de canópicos. Esses vasos aí, todos eles eram reservados cada um para um órgão, que era guardado ali também com uma substância para preservar esse órgão. E todos esses vasinhos aí eram colocados dentro do sarcófago, junto com a pessoa. O único órgão que não ia para um canópico era o coração. O coração era lavado, seco e depois colocado de volta no corpo. Mas os demais órgãos, fígado, bexiga, rins, eles eram todos armazenados e a pessoa ela era enterrada com todos eles. Isso aí por quê? Vamos enterrar o corpo inteiro. Lembre-se, a alma pode retornar. Ele vai precisar da bexiga se ele voltar à vida. Ele vai precisar do rim dele se ele voltar à vida. Então, depois que esse processo era feito, enfaixava-se a múmia, colocava esses vasos dentro e fechava-se o caixão, o sarcófago. Alguns faraós muito ricos, eles chegavam a ser colocados em 7, 8 sarcófagos, um dentro do outro. E como que era esse julgamento da alma? Esse julgamento era uma ocasião muito importante chamada Tribunal de Osíris, o qual ele era muito presidido por esse deus com o rosto de chacal, que é Anubis. Chacal é uma espécie de cachorro selvagem que tem nessa região. Tá? Ali eles usavam uma balança de comparação. A pessoa que ia para o julgamento era levada até ali e ali Anubis ele pegava o coração da pessoa e colocava num lado da balança. Do outro lado da balança ele colocava uma pena. Assim, Anubis verificava se o seu coração era mais pesado que a pena, portanto, um coração menos puro, um coração menos leve, um coração de pecador, ou se o seu coração era mais leve que a pena, um coração puro, uma alma tranquila. Certo? Então, aí era feito esse julgamento. Quais que eram as duas consequências que podia ter esse julgamento? Caso o seu coração fosse mais pesado que a pena, Amit, um deus bastante estranho com corpo de hipopótamo e cara de crocodilo, devoraria sua alma como um chiclete para o resto da vida. Você estava condenado, você era um pecador e você ficaria sendo devorado por esse deus demônio. E se desse tudo certo para ele, então você poderia se juntar a Osíris para as maravilhas da vida eterna, junto a esse deus importantíssimo, que é o considerado o deus mais poderoso de todo o Egito, Osíris. Mas vamos então para a nossa atividade final da aula de hoje. Para os egípcios, o outro mundo encerrava os mesmos prazeres desfrutados na terra. Criados, caça, pesca, lazer em família, boa comida e músicas. Se você fosse aprovado pelo Tribunal de Osíris, você poderia ter tudo isso no outro mundo. Mas para ter acesso a tudo isso, o morto precisava ser absolvido num julgamento final. Qual era o deus responsável pelo julgamento dos mortos na religião egípcia? E eu trago as alternativas para vocês. A era o deus Atom, B era a deusa Ísis, C era o deus Sete, D era o deus Osíris ou letra E era o deus Anubis. Vocês vão ter aí um tempinho para relembrar e a gente já retorna com a resposta correta.
Então, pessoal, responderam? Essa atividade estava fácil, a gente acabou de falar deles. Era óbvio que quem que era o deus responsável? Osíris, o deus superior. Esse deus muito bem relacionado com os outros deuses e com a própria criação do Egito Antigo. Mas aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, eles julgavam uma pena com o coração. Era óbvio que o coração vai ser sempre mais pesado que a pena. Bom, gente, vamos lembrar que a gente está falando do mundo espiritual. Eu não sei quanto pesa uma pena no mundo espiritual ou um coração no mundo dos espíritos. Eu sei quanto pesa no mundo material aqui da gente. Tá? O mundo dos espíritos é uma interpretação diferente. Eu nunca fui lá para saber como é que é. Vamos retomar então o que nós vimos na aula de hoje. As relações estabelecidas pelos egípcios com o sagrado. Como eles se relacionavam então com essa ideia do sagrado. Os motivos que levaram à criação de um elaborado processo de mumificação. Isso é, preservar o corpo para a possibilidade da alma precisar do corpo novamente. E a concepção de um julgamento após a morte. Os egípcios são um dos primeiros povos da antiguidade a criar essa ideia do julgamento após a morte. Então, queria agradecer a todos vocês por mais essa aula e até a próxima, pessoal!